Agora, a gente vai para o segundo tópico da revista, tá bom? Nós vamos falar de como o livro de Jó, ele é escrito, ele é definido. O livro de Jó, gente, literariamente, ele é um livro muito literal, é uma forma literária. E ele é dividido em algumas partezinhas. E eu vou explicar para você. Eu digo que ele é dividido, eu estou querendo dizer na literatura em si. Na literatura, existe alguns tópicos. E o livro de Jó tem alguns desses tópicos, como muitos livros. Mas assim, gente, o livro de Jó, ele é um livro tanto em prosa como em poesia, de forma poética. Ele é, gente, escrito de forma prosa. Vou tentar explicar. Prosa, gente, é todos os livros onde você vai ver uma obra literária escrita através de parágrafos, que pode ser didático, entendeu? Um livro de português, de biologia, ou então mesmo uma revista. Isso daqui é uma prosa, gente. Isso daqui é uma revista didática, entendeu? Então, é um texto onde pode ser literário. Ele é literário. Ele é um texto que ele pode ser uma ficção, como também pode ser algo real. Uma obra, um livro em fatos reais, entendeu? Pode ser uma revista que ela está falando sobre algum assunto, como também pode ser fictício. Ele pode ser um romance, entendeu? Ele pode ser um drama, mas em forma de ficção. E ele também é um livro poético. Por que, gente, que o livro de Jó é um livro poético? A poesia ela já é um pouco diferente da prosa. Para ser um livro poético, primeiramente, vai ter que ter uma forma lírica de ser. A poesia, ela destaca mais a subjetividade, entendeu? Normalmente, os nossos sentimentos. Ela vai mais aderir isso. A forma lírica, ela vai pedir sentimentos, ela vai pedir ritmos, entendeu? Vamos supor, dor rima com amor rima com dor. A poesia, ela pede isso de uma certa forma, bem diferente da prosa. A prosa, ela pode ser somente um artigo, mas não precisa ser uma poesia. A poesia já não. Ela tem que ter uma forma lírica e fala mais das questões de coração do que realmente do mundo real. Daí tudo bem, né? Também, ele é organizado de uma forma que tem um monólogo. O que é um monólogo, gente? Eu vou tentar explicar. Monólogo é toda a conversa interna que normalmente você tem com você mesmo. Tem o monólogo interno e tem o externo. Eu vou fixar mais no interno porque é o que o livro de Jó vai passar. O monólogo interno, gente, vamos supor, é quando você está com raiva, chateado com alguma pessoa que você ama muito. E você está com tanta raiva e você fala uma besteira. Só que o que acontece? Depois que a raiva passa, aí você começa a ter uma conversa com você mesmo e diz, gente, eu disse... Você começa a falar, Rafaela, por que você disse isso? E você começa a ter uma conversa interna. Puxa, eu poderia ter relevado, entendeu? Ai, caramba, se eu não tivesse dito dessa maneira, é uma conversa interna. E se você for ver o livro de Jó, ele tem isso muito nele. Ele tem essa conversa interna. Muitas vezes Jó faz questionamentos, entendeu? É uma conversa a qual ele está conversando, mas não existe realmente uma segunda pessoa. Existe você e você. Esse é um monólogo que nós vamos ver muito no livro de Jó, entendeu? E por último, tá, gente? É como eu estou informando. Aqui é como o livro de Jó, ele é dividido literalmente, né? Na forma literária, quer dizer. Na forma literária, ele é dividido assim. Existe também, gente, a questão da metáfora, tá bom? Que é muito... A gente vai ver algumas vezes Jó falando de uma forma metáfora. E para explicar isso, eu separei aqui uma passagem bíblica. Onde Jó vai dizer assim, gente, ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Gente, eu vou tentar, para explicar, eu vou tentar usar uma frase não tão profunda quanto essa. Eu vou tentar usar essa daqui, ó. Fulano ou fulana é forte como ferro, né? Ninguém é forte como ferro, mas eu estou comparando, entendeu? Usando uma metáfora, dizendo que ela é
forte como ferro. Do mesmo jeito é Jó aqui, ele está meio que comparando, simulando uma coisa com a outra, mesmo que em si realmente não seja tão real. Mas Jó, nessa passagem, ele vai dizer a seguinte coisa, eu vou ler de novo. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Jó, gente, está dizendo assim, ó. Assim como aquela nuvem que você vê e depois não vê mais, assim é o ser humano. Ele está aqui hoje e amanhã talvez não esteja. Então, o livro de Jó, ele também é um livro onde usa metáforas. Tá aí tudo bem, né, gente? Prosa, poesia, um monólogo e a metáfora. Só para finalizar, tá, gente? Vamos entender um pouquinho do prólogo e do epílogo. De vez em quando eu troco, tá, gente? Mas eu vou tentar explicar aqui. Pronto. Deixa eu só ver, porque tem horas que eu confundo. O prólogo, gente, vamos supor, é o início do filme, mas ainda não... É o início do livro, mas ainda não é o primeiro capítulo. Eu vou tentar explicar pelo livro de Jó em si. Se você, gente, vamos só supor, se o livro de Jó começasse na história de Jó, o que a gente saberia? Que ele era um homem que perdeu seus bens, perdeu a sua família, entendeu? Num só dia. E logo depois perdeu a sua saúde. Só que graças a Deus que o livro de Jó não começa assim. O livro de Jó começa uma reunião lá no céu, onde Deus está recebendo seus filhos e Satanás vai até ele. Entendeu? Então, a história de Jó vai começar no segundo capítulo. Mas no primeiro, vamos supor, o primeiro ato, que é o primeiro capítulo, é uma reunião de Deus com Jó, onde Satanás atiça Deus dizendo que Jó só o serve porque Deus dá tudo para ele. Entendeu? Aí é que vem, entendeu? Aquela questãozinha que Satanás aí diz, tira tudo dele, deixa eu tirar tudo dele para tu ver se ele vai continuar te servindo. Entendeu? E Deus permite e a gente vê o restante da história, onde Jó perde tudo. Gente, vamos supor, se a história começasse somente com Jó perdendo tudo, a gente entenderia que houve aquela reunião lá no céu? Não. Então o monólogo ele é isso. Ele antecede o primeiro capítulo porque ele vai explicar coisas que você talvez não vá compreender no meio do livro. Então ele está explicando algumas coisas, entendeu? Para que a gente não se perca. Então, esse é o monólogo. E o epílogo, gente, a gente vai ver já no final do capítulo. E o livro de Jó também tem. Quando tudo acaba, quando tudo se restabelece, quando Jó é provado, entendeu? Vamos ver o último capítulo, que é 42, aonde a gente vai ver o desenrolar da história. Que nós vamos saber que Jó ficou ainda mais rico, teve filhos e filhas ainda mais bonitos que o primeiro. Então, a história poderia ter acabado a gente sabendo que Jó conseguiu vencer aquela prova. Só que o que acontece? O capítulo 41 cessou a prova. Mas no capítulo 42 vai dizer o desenrolar de uma história. Do mesmo jeito, entendeu? É assim o epílogo. Muitas vezes o final você já sabe que o mocinho ficou junto, vamos supor, numa obra literária, entendeu? Mas o epílogo ele vai anteceder alguns fatos depois, vamos supor. Depois de um ano eles tiveram filhos, entendeu? Compraram a casa, tá entendendo? Então o epílogo é isso. Ele não é o último capítulo entre si, mas ele é como a história toda se desenrolou depois de todos aqueles acontecimentos, tá bom? Então esse foi o segundo tópico, tá bom? Da escola bíblica.